기도하겠습니다. Vamos orar. 하나님께 감사드립니다. Senhor Deus, nós te damos graças. 브라질에 전도학교를 열어주셔서 오늘 또 모이게 하시니 감사합니다. Nós te damos graças porque mais uma vez podemos nos reunir com a Escola de Evangelismo no Brasil. 모이면은 오직 미스바 운동 일어나게 하여 주옵시고 Que através desse encontro possa levantar o movimento de MISPA. 제자들 일어나는 도단성 운동 일어나게 하여 주옵시고 Que possa se levantar os discípulos como foram levantados o movimento de Dotan. 마가다락방에 언약 붙잡고 성령 충만한 운동 일어나게 하옵소서. Que possa se levantar o mesmo movimento do enchimento do Espírito Santo como foi no cenáculo de Marcos. 흩어지면은 사실적으로 전도 운동 일어나게 하시고 E nessa direção possa se levantar o movimento de evangelismo. 사도행전에 거름되게 하옵소서. Através como aconteceu no cenáculo, na igreja primitiva. 성도가 살아나고 교회가 살아나고 목회자가 힘을 얻게 하시고 Assim também possam se levantar as igrejas, os pastores, os líderes. 237 빈곳, 치유 빈곳, 서밋 빈곳에 생명의 역사와 치유의 역사가 일어나게 하여 주옵소서. Possa se levantar um movimento de vida, um movimento de cura nas 237 nações e nos campos vazios. 오늘도 오직 예수 그리스도의 복음만이 증거되게 하여 주옵시고 Como hoje também possamos pregar somente o evangelho de Cristo. 하나님 나라가 확장되게 하여 주옵시고 Possamos confirmar o reino de Deus 이 일에 성령 충만한 시간 되게 하옵소서. e as obras do enchimento do Espírito Santo. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. No nome de Jesus Cristo nós oramos. 아멘. Amém. 사도행전 4장 12절 말씀을 가지고 지금 계속 10가지를 말씀드리겠습니다. Nós seguimos estudando um livro meditando no livro de Atos semana passada e hoje vamos seguir na palavra. 왜 꼭 예수를 믿어야 되느냐? Por que nós cremos em Jesus Cristo? 다른 방법은 없는가? Não temos outro método. 그것에 답이 안 나면은 우리는 종교 생활하는 것입니다. Nós falamos se não tivermos a resposta em Cristo, nós seguimos uma vida religiosa. 그래서 열심히 하는 것이 중요한 것이 아니라 진짜 언약 붙들고 하는 것이 중요한 것입니다. Não é através do nosso esforço, mas o mais importante é tomarmos posse da aliança. 열심히 하는 사람들 많이 있습니다. Há muitas pessoas que se esforçam na vida de fé. 실제적으로 사도 바울도 내가 열심히 했다고 했습니다. Podemos ver que o apóstolo Paulo ele era muito devocionado. 그런데 알고 보니까 복음 없이 열심히 했습니다. Porém, ele não tinha um evangelho e era dedicado. 그게 종교 생활입니다. E ele acabou vivendo uma vida 사도 religiosa. 바울이 고백했습니다. E Paulo ele fez uma confissão de fé. 내가 유대교에 열심이었다. Eu era um judeu mais dedicado do que qualquer outro judeu. 비슷한데 아닌 겁니다. Não havia ninguém parecido comigo. 실제적으로 비슷한 것 붙들고 사람들이 열심히 합니다. Há muitas pessoas que são dedicadas na vida 그래서 devocional. 시작이 발라야 돼요. E o começo, temos que ver qual é o começo. 시작이 틀려보면은 할수록 열심히 할수록 갈수록 고생인 겁니다. Porque se o começo é incorreto, pode ter uma vida dedicada, mas o começo vai estar, a direção vai estar errada. 시작이 복음이어야 됩니다. Na verdade, o nosso começo tem que ser com o evangelho. 시작이 종교면은 그건 아무리 해도 무너지게 된 겁니다. Se começamos com a religião, o final não há um bom final. 그래서 왜 꼭 예수를 믿어야 되는가? 여기에 대한 답을 가지고 시작해야 됩니다. Então nós temos que começar o porquê é somente Jesus Cristo. 이거는 놔두고 다른 것으로 계속 하니까 실제적으로 되는 것 같은데 아닌 것입니다. Se nós tomarmos outra coisa e não essa direção, com certeza vamos focar em outra realidade. 그게 종교입니다. E isso é a religião. 지금 또 복음을 적는데 종교를 자꾸 만드는 거예요. Se não tivermos o evangelho, vamos fazer religiões. 우리는 지금 많이 아는 것이 중요한 것이 아닙니다. Não é importante você fazer muitas coisas. 필요 없는 것 자꾸 많이 알아서 되는 게 아닙니다. Também você tem que também saber muitas coisas. 하나님은 복음을 주셨는데 인간은 자꾸 종교를 만들어 버려요. Mas porque o homem perdeu o evangelho que Deus deu, ele formou a religião. 그게 타락해서 그런 겁니다. E isso é a separação que houve entre o homem e Deus. 아담이 타락하니까 실제적으로 무화과 잎으로 치마를 해가 엮어버렸습니다. Adão, ele foi separado, pecou, foi separado de Deus, ele fez o que? Folhas de figo. de 하나님이 figueira. 두려운 거예요.
Mas o Senhor deu a ele uma 그래서 resposta. 피해서 숨는 겁니다. Ele deu uma roupa que ele tirou de uma 무화과 ovelha. 잎을 해서 엮어서 입었다는 건 종교를 얘기하는 겁니다. A roupa feita da figueira, das folhas da figueira, isso é religião. 그래서 또 복음을 줬는데 아벨은 그 복음을 붙들고 가인은 놓쳐버린 거예요. Abel ele tomou posse do evangelho, mas Caim ele perdeu o evangelho. 아벨은 어린 양 피 가지고 제사를 드렸는데 가인은 피 없는 제사를 가지고 정성껏 드렸습니다. Abel ele fez o sacrifício de sangue, já Caim ele não fez o sacrifício de sangue e fracassou na vida de fé. 정성껏 드리고 열심히 드리고 많이 드렸지만은 복음이 아니니까 하나님 안 받으시는 거예요. Se tiver uma vida dedicada, devocionada, mas se não tiver o evangelho, não tem como estar diante de Deus. 그래서 이 복음 놓치면은요 애굽 생활 됩니다. Se perder o evangelho, vai viver uma vida como no Egito. 어느 날 애굽에서 번성하기 시작하는데 피제사를 놓쳐버린 거예요. Eles começaram a vida no Egito, perderam a aliança de sangue e tornaram-se escravos. 그래서 애굽에 종살이하는 겁니다. E aí eles se tornaram escravos no Egito. 열심히 벽돌 굽어도 해결이 안 됩니다. Com todo o esforço, eles não podiam sair daquela condição que estavam vivendo. 반듯하게 굽어도 해결 안 돼요. Nada que eles fizessem não podia tirar eles daquela situação. 많이 굽어도 해결이 안 됩니다. Nenhum esforço físico poderia tirar. 어느 날 후대들이 전부 다 죽게 되는 겁니다. E um dia todos os descendentes chegaram à morte. 그래서 하나님이 모세에게 희생 제사를 드려라. E aí por isso que o Senhor chamou Moisés e falou do sacrifício de sangue. 바로에게 가가지고 희생 제사 드린다고 얘기해라. Vá até Faraó e fale do sacrifício de sangue. 바로는 그 얘기를 절대 잘 모릅니다. O Faraó não podia entender o que ele estava falando. 몰라도 얘기해야 됩니다. Ele não podia entender aquelas palavras que Moisés estava falando. 그래서 장로들을 데리고 가가지고 얘기해라. E ele disse: leve os presbíteros junto com fale isso 근데 para os presbíteros. 장로들이 다 알아들어 버렸어요. E os presbíteros ouviram o que ele falou. 이게 중요합니다. Isso é muito importante. 지금 이 복음 운동을 교회의 장로들이 제대로 알아들어야 됩니다. Esse movimento do evangelho, os presbíteros têm que estar atentos para ouvir. 누구보다도 목사님이 이 사실을 잘 알아들어야 되고요. Os pastores têm que conhecer bem e proclamar isso. 중직자들이 잘 알아들어야 됩니다. Assim, para os líderes da igreja. 그래서 장로들에게 얘기했는데 전 히브리인들에게 얘기해라. Ele disse: vá todos os presbíteros e fale com eles, os 전 anciões, 히브리인들이 다 알아들었습니다. para que todo o povo possa ouvir através deles. 그래서 문설주에 피를 쫙 발랐어요. E assim foi feito o sacrifício de sangue. 애굽에 많은 진노는 전부 넘어갔습니다. E eles passaram sangue em todos os lugares. 애굽의 장자는 짐승끄지 첫 새끼 다 죽어버렸습니다. E toda a maldição, tudo aquilo que estava sobre o Egito foi quebrado. 사단의 머리가 박살나는 거예요. Isso significa que a cabeça de Satanás foi 사단의 esmagada. 권세가 깨지는 겁니다. A autoridade de Satanás foi quebrada. 우리가 복음을 붙들면은요 출애굽의 역사가 일어납니다. Quando nós tomamos o evangelho, esse movimento do êxodo 그래서 거기 acontece. 빠져나온 거예요. E assim eles saíram do Egito. 왜 꼭 예수를 믿어야 되느냐 아셔야 되는 겁니다. Temos que saber o porquê temos que crer em Jesus Cristo. 그런데 이 복음을 줬는데 어느 날 유대교가 된 거예요. E quando nós pregamos esse evangelho, um dia surge essa realidade da 율법만 붙들고 복음은 없어진 거예요. a realidade de não ter o evangelho. 그래서 사도 바울이 내가 유대교에 열심이었다. 유대교를 믿은 거예요. Quando eles perderam o evangelho, se levantou somente o judaísmo. E Paulo ele é um judeu. 복음을 회복해가지고 초대교회가 시작이 됩니다. A igreja primitiva ela restaurou o evangelho e ali começou todas as coisas novamente. 복음 운동하면 누구도 막을 수가 없습니다. Começou o movimento do evangelho que ninguém poderia fazer. 숫자가 문제가 아니라 복음 가진 자가 한 명이 있느냐 없느냐가 중요한 겁니다. Não era importante a quantidade, mas a todos aqueles que todos tivessem um evangelho, isso era importante. 120명에게 성령이 임하셨습니다. 120 estavam reunidos e veio o derramado do 그 Espírito Santo. 120명은 누구도 막을 수가 없는 거예요. E cada um deles recebeu o enchimento do Espírito Santo. 120명이 똑똑해서가 아닙니다. Não é que todos aqueles 120 eram inteligentes, 가진 게 많아서가 아닙니다. ou que eles tinham muitos valores. 갈릴리 출신들을 중심으로 해가지고 디아스포라들이 모인 거예요. Mas na verdade ali era uma reunião daqueles espalhados da Galileia. 바리새인, 서기관, 사두개인들이 볼 때는 아주 우습게 봤습니다.
os fariseus, os saduceus, você não podia ver ninguém deles ali dentro daquela reunião. 비박을 했습니다. Porque na verdade eles eram os perseguidores. 그런데 못 이겼어요. Mas eles fracassaram. 핍박하니까 흩어져 버린 겁니다. Eles perseguiram e fracassaram. 오히려 더 큰 역사가 일어나 버렸습니다. Mas surgiu um grande movimento atrás. 헬라 우상 세력들이 그들을 못 이겼습니다. Eles puderam parar a ideologia grega. 로마의 열 황제가 조직적으로 박해를 했습니다. Eles puderam vencer a realidade da perseguição de Roma. 못 이겼습니다. E o que foi mais isso? 그래서 그 초대교회가 로마까지 정복하고 로마가 복음화되는 일이 일어났습니다. Então eles puderam, mesmo com a perseguição de Roma, eles se levantaram e puderam pregar o evangelho em Roma. 그게 250년 만에 313년 그렇게 된 거예요. E isso foi depois de 250 anos veio a conquista de Roma. 392년에 국교까지가 되어 버렸습니다. 320 anos depois, Roma caiu para o cristianismo. 그런데 이 초대교회가 어느 날 종교가 된 거예요. Porém, depois de um tempo, o cristianismo tornou-se uma religião novamente. 중세 교회가 된 겁니다. E essa é a Idade Média. 역사적으로 이 복음이 없어져 가지고 깜깜한 시대가 된 거예요. Na história, toda vez que o evangelho foi perdido, podemos ver o domínio das trevas. 그래서 그게 천주교가 된 거예요. E aí veio essa realidade do catolicismo. 지금 브라질에 일어난 사항들, 브라질의 문화, 브라질의 종교를 여러분들이 아셔야 됩니다. Vocês conhecem bem a realidade da cultura do Brasil dentro dessa realidade do catolicismo. 그분들이 좋은 일은 많이 합니다. E eles são muito dedicados, não fazem muitas 근데 obras. 지금 복음이 없어진 거예요. Mas eles não têm o evangelho. 오직 예수 그리스도만 원죄가 없습니다. Na verdade, eles não têm a conclusão de somente Jesus Cristo. 그분만이 그리스도예요. E ele é Cristo. 그분만이 원죄가 없습니다. Ele é aquele que veio sem pecado. 그래서 그분만이 원죄가 없다는 말은 우리 죄를 대속할 수 있는 분은 그분밖에 없는 거예요. Então, porque ele não tinha pecado, ele pôde levar os nossos pecados e não há ninguém igual a ele. 그런데 마리아가 원죄 없다는 거예요. Mas aí eles disseram, Maria não tem pecado. 무어한 것은 하나님의 말씀만 무어합니다. Na verdade, eles deturparam a palavra de Deus. 하나님만 무어합니다. Somente o Senhor é a verdade. 근데 교황이 무어하다 이랬다는 거예요. E eles acabaram fazendo essa realidade fora da palavra. 지금 자꾸 복음이 없어집니다. E agora nós podemos ver que não há o evangelho. 천주교를 욕하는 게 아닙니다. A realidade da igreja católica. 이웃 종교에도 구원이 있다 이렇게 나오는 거예요. Mas eles dizem que dali vem a salvação, mas não vem. 그분들 좋은 일 많이 합니다. E por isso eles fazem muitas obras. 구제 많이 하고 단체도 크고 그러면서 대단한 성당도 가지고 있습니다. Eles fazem obras, vão à igreja, vão de um lado para outro, mas não têm respostas. 2000년 당시에 예루살렘 성전 같지요. 2000년 당시에 2000년 전에 예루살렘 성전처럼 아주 성당 좋은 것이 많이 있습니다. Podemos ver que 2000 anos atrás estavam a realidade do templo em Jerusalém. 오직 복음 운동하는 120명은 아주 하찮게 보이는 겁니다. Mas ali foi feito dentro daquela realidade a reunião dos 120. 오늘 우리 얼마 안 되는 것 같지만은 똑같이 오직 복음 얘기할 때에 저들이 볼 때는 우습게 보이는 거예요. E nós hoje por isso nós estamos focando somente no movimento do evangelho. 그러나 실제적으로 보면은 하나님의 시선이 머물러 있는 것입니다. E aí quando nós podemos ver essa palavra que o Senhor nos dá. 왜 꼭 예수를 믿어야 하는가? Por que crer somente em Jesus Cristo? 왜 오직 예수 그리스도를 얘기해야 되는가? Por que nós proclamamos somente Jesus Cristo? 그래서 지금 시대를 보고 여러분들이 어디에 앉아 있는가를 아셔야 되는 겁니다. É só vocês olharem para a realidade do mundo e aonde vocês estão agora. 분명히 예수님께서 말씀하셨습니다. E o Senhor disse, 내가 올 때에 믿음을 보겠느냐 그러셨어요. que vocês creem em mim porque está escrito. 성당 많이 있어요. Há muitas igrejas. 실제적으로 목회자 많이 있어요. Nessa realidade há muitos pastores. 그런데 오직 예수 그리스도 이 복음 전하는 믿음 있는 자를 보겠느냐는 것입니다. Porém, há poucos que acreditam somente nesse evangelho de Jesus Cristo. 그래서 첫 번째 제가 말씀하신 것이 왜 꼭 예수를 믿어야 하느냐? Nós falamos primeiro por que temos que acreditar em Jesus Cristo. 인간은 과학도 발달하고 의학도 발달하고 있지만은
고난 속에 방황하고 있다는 거예요. O homem ele desenvolveu a tecnologia, todas as coisas, mas ele está vagando dentro de um sofrimento. 그 말이 뭔가? O que significa isso? 하나님 떠나 있다는 거예요. Eles estão separados de Deus. 하나님 떠나면은 고난 속에 방황하고 있다는 겁니다. Porque eles estão separados de Deus, eles estão vagando nessa realidade de um sofrimento. 영적으로 헤매고 있다는 사실이에요. E essa é a realidade espiritual. 두 번째가 그러면은 그 문제가 무슨 문제냐? E nós falamos qual é o problema real do homem. 근본 문제다. É o problema 그게 fundamental. 창세기 3장 문제다. É o problema de Gênesis 3. 모든 문제는 창세기 3장에서 시작됐다. Todos os problemas começaram em Gênesis 3. 거기에서 인간이 사단 마귀에게 속았다는 거예요. Aqui o homem foi enganado por Satanás. 에덴 동산에서 삽니다. Essa é a realidade que eles viviam dentro do jardim do 그 Éden. 말은 하나님과 함께 사는 기쁨이에요. Dentro do jardim eles estavam com Deus e eles eram felizes. 그게 즐거움인 겁니다. Da vida que eles 하나님과 estavam. 함께 사는 것이 낙원이에요. Deus criou o homem para estar junto com ele. 그게 에덴입니다. Isso é a vida no jardim do Éden. 거기에는 영생하는 나무가 있어요. E ali também estava a árvore da vida. 생명과실을 먹어야 돼요. Mas eles disseram para, mas Deus 하나님의 perdoou a árvore 말씀을 do conhecimento 먹는 do bem e do 겁니다. mal. E eles perderam a palavra. 그런데 먹지 말라 하는 걸 먹은 거예요. O Senhor disse: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. 동산 중앙에 뭐가 있었느냐? O que significa isso dentro do jardim do Éden? 물으면 전부 다가 선악과 나무 있었다고 얘기합니다. Dizendo que eles poderiam comer todos os frutos, mas aquela árvore unicamente não podiam comer. 동산 중앙에는 선악과 나무만 있은 게 아닙니다. Não é que não é a realidade do fruto em si. 동산 중앙에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라 이렇게 말씀했습니다. Eles deveriam saber a realidade de que havia fruto do conhecimento do bem e do mal e havia a árvore da vida ali dentro. 중앙은 가장 중요한 곳이에요. Porém, havia algo muito importante aqui. 그럼 가장 중요한 것이 뭔가? E o que era esse importante? 다른 과실도 중요하지만은 생명나무가 가장 중요한 거예요. O mais importante era a árvore da vida que estava ali dentro. 예수 생명이 가장 중요하고 A vida de Cristo é a coisa mais importante. 하나님과 우리의 관계에서 생명이 가장 중요한 거예요. Então, nós estarmos com Deus, essa é a coisa mais importante. 그런데 생명나무 실과는 안 먹고 선악과 죽는다 하는 걸 먹는 거예요. Ele estava dizendo, ali está a fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, mas não comam do fruto do conhecimento do bem e do 우리가 mal. 하나님처럼 되려고 Mas nós perdemos isso, 마귀 말 들은 거예요. porque nós somos enganados por Satanás. 그래서 지금 보면은요 사람들이 하나님 없이도 우리는 성공할 수 있다. 그게 창세기 11장이에요. As pessoas dizem, não tem Deus, então você tem que ter sucesso, você tem que crescer na vida. Isso é 세상 Romanos, 문화에 막 그냥 다 흘러가는 겁니다. 그게 창세기 6장이에요. isso é Gênesis 6. Tudo você está centrado somente nas coisas físicas. 우리는 가장 중요한 거 생명과실. Mas na verdade eles perderam o valor da vida. 그거 놓쳐서 예수님 오셔서 내가 생명이다. Por isso que quando eles perderam isso, o Senhor fez a promessa e 내가 Jesus disse, 생명의 빛이다. eu sou a vida, 내가 생명의 물이다. eu sou a luz, 내가 생명의 떡이다. eu sou a água, 나는 영생이다. eu sou a eterna, 나는 부활 생명이다. eu sou a vida 이 eterna. 생명이 있는 자는 풍성하다. Aquele que tiver em mim tem abundância de vida. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없다. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida. 그리스도는 생명주로 이 땅에 오셨어요. Em Cristo está toda a vida que precisamos. 종교는 절대 생명 줄 수 없습니다. Sem essa vida a gente não pode viver a vida que Deus deseja. 그래서 시작이 중요해요. Então o começo é muito importante. 시작이 복음으로 시작해야 돼요. O nosso começo tem que ser sempre com o evangelho. 지금 교회가 복음보다가는요 다른 걸 가지고 시작을 해요. Na verdade, muitas igrejas perderam o evangelho e estão começando com outras coisas. 그래서 많이 아는 것이 중요한 것이 아니라 중요한 것을 알아야 돼요. Não é ter muitas coisas, mas é uma coisa importante. 그게 바로 devemos ter. 왜 꼭 예수를 믿어야 되는 거예요. Então, e isso é o porquê nós temos que crer em Jesus. 그거 알 때에 왜 이 복음 운동을 해야 되느냐 아는 겁니다. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender o porquê o movimento do 왜 evangelho. 다락방에서는 오직 예수 그리스도를 말하느냐? Porque o nosso movimento do cenáculo fala somente de Cristo. 이거 놓쳐서 문제가 왔기 때문에 그런 겁니다. Por causa dessa realidade do problema que estamos vivendo. 그래서 근본 문제가 왔다는 E 거예요. aí veio o problema fundamental. 창세기 3장. Gênesis 3. 인간의 모든 문제는 여기서 다 온 거예요. Daqui vieram todos os problemas do ser humano. 이 모든 문제를 누구도 해결할 수 없습니다. Não há ninguém que possa resolver esse problema. 그래서 그리스도를 보낸 거예요. Por isso Cristo foi enviado. 그래서 십자가에서 다 이루었다고 말씀하셨습니다. Por isso ele disse na cruz está tudo consumado. 오늘 우리는 다 이루었다 하는 이 그리스도를 알아야 되는 거예요.
Nós temos que entender essa realidade do que Cristo falou, que está tudo consumado. 그래서 오늘 이제 세 번째입니다. Então hoje é o ponto 왜 3. 꼭 예수 그리스도를 믿어야 되느냐? Por que nós devemos crer em Jesus 그건 Cristo? 타 종교에는 구원이 없기 때문에 그렇습니다. Então, por que não há salvação em 그게 outras 세 religiões? 번째 알고 있어야 됩니다. Então nós temos que entender essa parte aqui. 타 종교에는 생명이 없습니다. Na religião não há salvação. 선행을 얘기해요. Eles falam de boas obras, 그러나 그 선행 가지고 구원받을 수 있는 조건이 못 됩니다. mas através das boas obras não tem como receber a salvação. 좋은 교훈합니다. E não quero dizer que isso é ruim, fazer as 그 boas 교훈 obras. 가지고는 절대 구원받을 수가 없습니다. Mas através das boas obras não há salvação. 왜 타 종교에는 구원이 없는가? Por que na religião não há salvação? 모든 인간은 원죄를 가졌기 때문에 그렇습니다. Porque todos pecaram e estão no pecado 로마서 original. 3장 23절입니다. Isso é Romanos 3:23. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 원죄 해결을 못함으로 타 종교에서는 그 인간을 구원하지를 못합니다. Então, visto que eles estão dentro desse pecado original, as religiões não podem resolver o problema do ser humano. 이해가 안 가면 해적선을 생각하시면 됩니다. As pessoas podem até pensar em resolver, mas não tem como. 해적선 안에는 많은 사람들이 타고 있습니다. Há muitas pessoas que seguem religiões. 그 신분이 전부 해적이에요. Assim, a religião do padre. 그 해적 두목 밑에 전부 그 말을 듣고 있는 사람들입니다. Tem um padre que proclama a palavra e tem todos aqueles que estão ouvindo ele, não? 그 안에서 배 안에 의사가 있어요. E também há outras pessoas. 어느 환자가 죽게 됐는데 그걸 고쳐줬어요. Dentro dessa realidade daqueles que seguem o que o padre fala. 그 배 안에서는요, 해적선 안에서는 훌륭한 의사답고 얘기합니다. E quando eles ouvem a proclamação da palavra, 아주 좋은 의사답고 말합니다. eles ouvem e sim é uma palavra boa que está sendo 실력 있다고 pregada. 말해요. Mas eles não têm como viver aquela verdade. 그러나 군함에서 보면은 그 의사는 가장 나쁜 사람이에요. Aí, assim, dentro dessa realidade, mesmo que esteja tentando viver uma vida boa, não tem como mudar a natureza que está ali dentro. 군함에서 보면은 그 의사는 해적을 살린 거예요. Porque ele está vivendo de uma forma junto com os outros que também são 아무리 pecadores. 훌륭한 의사지만 그 의사도 해적이에요. A realidade dele dentro desse, por exemplo, dentro de um navio de piratas. 거기서 태어난 아이는 자기가 해적인 줄도 모르고 해적선 타고 있는 거예요. Todos que nascem são pecadores, não tem como mudar essa realidade. 하나님 떠난 인간 세상, Essa é a realidade do homem separado de Deus. 해적선이라는 걸 아셔야 돼요. Não tem como resolver o problema. 그게 원죄예요. Isso chama-se o pecado original. 바로 이것이 다른 종교에 구원이 없다는 걸 말합니다. E eles tentam resolver isso através de da religião em si. 원죄 해결 없는 종교 생활이란 마음 비우는 겁니다. Na verdade, essa realidade o diabo é ele quem domina a vida da pessoa. 소재하고 수리하고 깨끗하게 해놨습니다. Podemos ver, pode tentar se limpar, tentar viver uma vida boa, 근데 하나님이 주인이 아니요. mas continua sendo escravo do diabo. 종교 생활을 자꾸 비우는 겁니다. É a realidade da vida religiosa. 근데 나중에 거기에 누가 들어오느냐? E dentro dessa realidade, quem vai voltar ali? 사단마귀 귀신이 들어와가지고 옛날보다 더 심하게 고통당한다는 É o que 거예요. diz Mateus 12, vive uma vida pior ainda quando vem a realidade 정신 dos demônios. 수양 수련으로 돌을 닦기도 하나 처음에는 무슨 초능력 같은 게 일어날 수 있습니다. Mesmo que dentro da realidade, por exemplo, de um navio onde há piratas. 그 Então, 누가 주느냐가 중요한 거예요. quem é importante ali dentro? 사단이 줘가지고 나중에 더 큰 고통을 당하는 것입니다. Desculpe, dentro dessa realidade da vida vem a ação de Satanás. 무속인들이라든지 주술하는 사람들이 초능력을 일으킵니다. 무속인이나 그다음에 또 주술하는 사람들. Assim, por exemplo, ele está falando essa realidade dentro de um navio pirata. Ainda que esteja uma pessoa ali dentro, ela permanece sendo como aqueles piratas. 우리가 생각할 수 없는 일들을 일으킵니다. Essa é a realidade da vida do ser humano. 근데 나중 가면 그 사람들이 더 고통당하는 거예요. E mais à frente o problema continua seguindo ali na vida daquelas pessoas. 우리 현장에 가서 그런 사람들 많이 봅니다. Quando você vai ao campo, você vê muitas pessoas sofrendo. 6년 전에도 진짜 뭐랄까 능력 있는 무당이 있었어요. Podemos ver também a realidade dos adivinhos. Não? 그 딸이 우리 교회의 권사님이었습니다. Na nossa igreja havia uma filha de uma presbítera. 누가 대통령 된다 안 된다 이런까지 굿해주고 그런 사람이었었어요. E o adivinho dizia: você faça isso, você faça aquilo. 그런 사람이 나중에
가니까요 완전히 막 몸이 망가지고 죽을 정말로 고통 중에 있었습니다. E o mais que ela tentava evitar, sempre estava sentindo dores e problemas no corpo físico por causa dessa realidade espiritual. 그래서 우리 권사님이 늘 기도하시는 분이에요. E a nossa presbítera orava muito. 그걸 기도했는데 가서 우리가 복음 전하자 우리 권사님이 그렇게 말씀한 겁니다. E ela disse: vamos orar, vamos proclamar o evangelho para ela. 그래 가서 복음 전하고 그거 전부 다 듣고 그러면서 예수 그리스도를 영접한 거예요. E quando fomos pregar, aquela pessoa que ela levou ouviu o evangelho e aceitou a Cristo. 굉장한 무속이었는데 결국 마지막에는 고통당하다가 죽게 된 거예요. E mesmo vivendo aquela vida difícil, aquela dificuldade, ela recebeu a Cristo. 다행히 하나님의 은혜죠. 예수 믿고 지금 잘 생활하고 있습니다. E hoje ela está vivendo uma vida bem através da vida evangélica cristã. 그래서 마태복음 11장 28절에 말합니다. Podemos ver Mateus 11:28. 주님이 말씀하셨습니다. O Senhor disse, 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. 무슨 수고입니까? Que tipo de cansaço é esse? 죄의 종살이하는 수고. Isso é ser escravo do pecado. 종교 생활하는 수고. É uma vida religiosa. 율법주의로 살아가는 수고. É viver uma vida de humanismo. 신비주의로 살아가는 É 수고. viver uma vida no misticismo. 인본주의로 살아가는 수고. É viver uma vida no legalismo. 절대 해결이 안 된다니까요. Não tem como sair dessa carga. 그게 수고하고 무거운 짐입니다. E aqui é um peso sobre as costas que 그래서 carregamos. 주님이 다 내게로 오라고 Por 말씀하셨어요. isso que o Senhor disse: vem a mim e me dê 내가 todo esse 너희를 peso. 쉬게 하리라고 하셨습니다. E eu vou lhe dar um descanso. 우리는 아셔야 됩니다. E nós sabemos. 많이 알지 말고 중요한 것을 아셔야 됩니다. Nós sabemos que conhecer muitas coisas é bom. 서론적인 것 붙들지 말고 본론을 붙들어야 돼요. Mas essa realidade do conhecer muito o 뭐 conteúdo em si. 답이 안 나는 얘기를 계속 강단에서 해봐도 성도들은 힘이 없습니다. Porque, na verdade, se você não dá a resposta correta, os cristãos ele não têm força. 종교에서는 구원이 없습니다. Na religião não há salvação. 나쁘다는 말이 아니고요. Não estou dizendo que seja ruim. 그러니까 중요한 것도 없고 본론이 아닌 거를 얘기하고 그러니까 답이 안 되는 신앙생활을 하니까 성도들이 힘이 없는 거예요. Mas, na verdade, não tem a força necessária, não tem a vida, né, que é preciso. E os Ol- crentes não têm força. 우리는 브라질에 왜 꼭 예수를 믿어야 되는가 알고 시작해야 됩니다. Então, no Brasil, nós temos que saber o porquê devemos crer em Jesus Cristo. 그래서 하나님을 떠난 모든 노력은 헛것이 되는 겁니다. Então, uma vez que está separado de Deus, está dentro dessa realidade do problema e ele não pode sair disso. 그게 창세기 11장의 바벨탑입니다. E dentro disso está Gênesis 11, 하나님 Babel. 없이 성공해보자. Eles não tinham mais a Deus e disseram: 어느 vamos 날 ter sucesso. 무너지는 거예요. E um dia veio o fracasso. 복음 없이 우리가 교회 열심히 하자. Muitas vezes na igreja não tem um evangelho e quer viver uma vida dedicada. 열심히 사람 끌어모아보자. Vamos fazer todos os crentes serem dedicados. 복음 없으면 아무 힘이 없어요. Mas na verdade, sem um evangelho não tem como ter a verdadeira força. 어느 날 주님이 하신 말씀대로 내 살과 내 피를 먹어야 영생하리라. Mas o Senhor disse: coma da minha carne e beba do meu vinho para que vocês tenham, beba do meu sangue para que vocês tenham vida. 어렵다고 다 갚는 거예요. Isso aí, deixe as coisas difíceis. 그렇게 목회하면은 바벨탑처럼 무너지는 거예요. E um dia a torre de Babel caiu. 우리 주님은 12명 제자 남겼습니다. O Senhor chamou os 12 discípulos. 우리 주님은 70인 제자 남겼습니다. O Senhor levantou 70 discípulos. 120명이 모였습니다. Depois ele levantou 120 discípulos. 복음 가지고 언약 가진 사람에게 성령이 마셨어요. Mas o que ele deu foi a aliança do evangelho para que eles tivessem vitória. 120명이 모든 것 다 이깁니다. Esses 120 eles tinham uma resposta clara. 1000명 모여도 닭 1000마리가 있는데 달걀 못 낳는 1000마리 아무리 있어봐도 그 전부 다 죽어버립니다. A verdade é tomar a realidade, tomar a verdade da palavra para poder viver esse evangelho. 계란 놓는 닭 12마리만 있으면은요, 뭐 한두 마리만 있어도 1000명의 닭을 만들어내는 거예요. Quando nós vemos essa realidade da vida cristã dentro do evangelho, é uma vida totalmente diferente daquilo que nós podemos 네 entender. 번째입니다. Quarto ponto. 왜 꼭 예수를 믿어야 되느냐?
O quarto ponto é por que a salvação somente 율법과 선행으로는 구원을 받을 수가 없기 때문에 그렇습니다. Por que não há salvação na lei e nas boas obras? 사도 바울이 율법을 잘 지켰습니다. Porque é impossível resolver o pecado. Paulo ele viveu uma vida 난 assim. 율법으로 흠이 없을 정도다 그렇게 말했습니다. Ele vivia uma vida totalmente dedicada à lei. 근데 사도 바울에게 있는 갈등은 해결 안 되는 거예요. Mas ele não podia resolver o problema dele. 사도 바울에게 있는 영적 문제는 해결 안 되는 Ele 겁니다. não podia resolver o problema do pecado original. 어느 날 복음 대신 예수 그리스도를 만난 거예요. Mas um dia ele ouviu o evangelho de Cristo. 사도 바울은 너무 충격받았습니다. E ele ficou muito surpreendido com 그럼 aquilo. 이제까지 한 게 뭔가? O que nós temos que resolver 내가 율법주의였구나. é resolver esse problema da 내가 lei que 율법을 domina. 붙들고 신앙생활했구나. Muitos vivem a vida religiosa através da 그래서 lei. 로마서에 말씀합니다. Por isso que em Romanos ele disse. 갈라디아서에 말씀합니다. Ele também falou em Gálatas. 율법은 정죄 기능이 있다. Na lei não há vida. 율법은 정죄 기능을 갖고 있지 생명 기능이 아니다는 거예요. A lei não tem como trazer a verdadeira vida que Deus deseja. 율법 앞에 가면 나는 죄인인 것을 깨닫는다. Mas na verdade a lei diz que eu sou pecador. 율법을 지켜서 구원 얻는 것이 아니다. Mas a lei não é a salvação. 그래서 복음은 생명을 주는 것이다. Porque somente no evangelho há a vida. 여러분 아셔야 됩니다. Nós temos que saber algo. 율법과 복음은 기능이 다릅니다. O evangelho e a lei é totalmente diferente. 율법의 기능은 정죄하는 기능이고 A lei é a dedicação, o esforço. 복음의 기능은 생명을 주는 거고 살리는 것이에요. Mas o evangelho é vida, é viver através dessa vida que Deus deu. 그 정죄하는 기능이 그러면은 나쁜 것이냐? Na verdade, quando você pensa na lei, no que ela ensina, não é ruim, 아니라는 것이에요. mas há uma diferença. 그 율법이 우리를 정죄해서 우리를 어디로 끌고 가느냐? Para onde a lei quer nos levar? 예수 그리스도께 끌고 가는 A 거예요. lei quer nos levar até Cristo. 아, 우리는 죄인이구나. Eu sou um pecador. 그래서 예수 그리스도에 가는 거예요. Por isso eu tenho que crer em 그래서 Cristo. 율법이 몽학 선생이라고 말합니다. Então, isso é o que? Sair dessa vida religiosa. 우리는 율법을 다 지켰다 가지고 구원받는 게 아닙니다. O mais que se esforce na lei não tem como receber a 율법 salvação. 지키는 것으로 원죄 문제가 해결되질 않습니다. O mais que se esforce na lei não tem como resolver o problema do pecado original. 그래서 율법과 선행으로는 구원받을 수 없기 때문에 꼭 예수를 믿어야 되는 거예요. Por isso que, porque a lei e as boas obras não podem dar a salvação, nós temos que crer em Jesus Cristo. 율법과 선행이 우선 보기에는 아주 훌륭해 보입니다. Então, nós temos que ver dentro da lei, a lei e as boas obras, em primeiro lugar, temos que ver o quê? 좋아 보입니다. Resolver o problema 그럼 율법 fundamental. 말하지 말랴 그게 아니고요. Não estou dizendo que é ruim a realidade daquilo que é ensinado, 인간의 근본 문제는 원죄 문제를 해결할 수 없다. mas não tem como resolver o problema fundamental e o pecado do ser humano através da lei. 율법이나 선행으로서는 구원받을 수 없다. Dentro da lei não tem a salvação. 선행 아까 얘기했습니다. Nós falamos sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. 해적선 탄 의사. A realidade por exemplo, dentro de um barco. 해적선 안에서는 아무리 착해도 해적입니다. Aquele que está dentro do barco de um pirata, ele não tem como sair 그래서 daquela realidade. 이사야 64장 뭡니까? 너희 눈은 다 더러운 옷과 같다. 그렇게 말합니다. Nós podemos ver em Isaías 64 que toda obra de justiça é como um trapo de imundícia. 우리는 율법을 다 지킬 수도 없습니다. Não há como seguirmos a toda a lei. 이 땅에 그 누구도 율법을 완전히 지킬 수 있는 사람은 없습니다. Nesse mundo não há ninguém que cumpriu toda a lei. 예수님 위에는 모두가 실패했습니다. Todos falharam, exceto Jesus Cristo. 그래서 죄의 싹은 사망이다 이렇게 되는 거예요. Ele vai dizer que a penalidade pelo pecado é o quê? É a morte. 그래서 그 율법 아래 우리가 예수 그리스도께로 가야 되는 거예요. É por isso que nós temos que seguir em direção somente a Jesus Cristo. 그래서 율법 숫자가 많으면은 율법 조문이 많을수록 우리 더 많은 죄인이 더 많은 죄를 짓게 되는 거예요. Então, quanto mais nós conhecemos a lei, mais entendemos a realidade do nosso estado de pecador. 원죄를 잘 모르고 인간의 부패성을 잘 모르면 율법을 지키고 선행을 행해도 자기 도취에 빠져 있는 것이지 구원받지는 못합니다. Então, se nós obedecermos a lei, a prática das boas obras, sem conhecer o pecado original, é provável que cometemos mais erros e seguimos culpando e julgando a outras pessoas. 이걸 모르면은요 율법 가지고
자기 죄를 발견하지 못하고 니는 이런 죄를 짓고 니는 이런 죄를 짓고 니는 이런 죄를 짓다고 말합니다. Isso quer dizer, quanto mais eu me volto para a lei, eu olho para mim e julgo as pessoas, digo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você está 오히려 errado. 다른 사람을 자꾸 정죄하고 앉았어요. E aí a gente começa a julgar e apontar as pessoas. 그게 자기가 하나님 자리에 앉아 있는 거예요. Isso é estar numa posição acima de Deus. 우리는 율법을 가지고 내가 죄인인 것을 깨달아야 돼요. Mas na verdade a lei me mostra quem eu sou. 그리고 이 율법을 통해서 우리는 예수 그리스도께로 가야 되는 겁니다. Então a lei tem que eu tenho que ver o meu estado e me voltar para Jesus Cristo. 왜 종교에는 구원이 없는가? Por que na religião não há salvação? 왜 선행에도 구원이 없는가? Por que nas boas obras não há salvação? 그걸 알 때에 왜 꼭 예수 그리스도를 믿어야 되는가는 E 겁니다. uma vez que nós entendemos isso, nos voltamos somente para Cristo. 그래서 이사야 64장 6절입니다. Por isso Isaías 64, versículo 6. 대저 우리는 다 부정한 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷과 같다. Ele diz, pois todos nós somos como um impuro e todas as nossas obras de justiça são como trapo de imundícia. 우리는 다 쇠폐함이 잎사귀 같으므로 우리 죄악이 바람같이 우리를 몰아간다. Ele diz, e todos nós falhamos como uma folha 그래서 seca. 우리 의는 다 더러운 옷과 같은 거예요. Então ele está dizendo que nós somos como esse trapo de imundícia da sua justiça. 아무리 착한 일을 하고 선행을 해도 다 더러운 옷과 같아요. Não importa as obras boas que façam, tudo aquilo que faça vai estar nesse estado. 해적서 탄 것과 똑같다는 말입니다. Ele está falando como essa realidade de imundícia. 그래서 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가는 겁니다. E que somos como uma folha que somos levados de um lado para o outro. 그래서 그냥 지옥으로 흘러가는 거예요. A iniquidade como um vento que nos leva. 시편 1편에 뭐라고 하십니까? Se olharmos para a realidade de como nós vivemos, 바람에 나는 겨와 같도다 그렇게 말씀했습니다. há uma folha seca, o vento leva de um lado para o outro e assim é a nossa vida no pecado. 우리는 왜 꼭 예수를 믿어야 되냐 알고 시작해야 됩니다. Então nós temos que saber o porquê crer em Jesus Cristo e 다섯 esse é o começo. 번째입니다. Ponto 5. 하나님이 주신 유일한 해결책입니다. Qual é a única solução que Deus deu para nós? 인간의 해결책이 있습니다. É a solução para resolver o 종교 problema do homem. 만드는 거예요. É resolver uma única solução. 복음을 줬는데 또 종교를 만들어. Se não tem um evangelho, cria uma religião. 불신자는 못 만났으니까 종교를 만드는 겁니다. Quando os incrédulos se reúnem, eles criam religiões. 또 거기서 선행을 하자 인간의 방법이에요. Então eles dizem, vamos fazer boas obras. 그 다음에 철학 가지고 해결하자. 그게 인간의 방법인 겁니다. Vamos usar filosofia para resolver o problema. 그게 하나님 떠나서 하는 일들이에요. Isso é a realidade de estar separado de Deus e cria essas coisas. 그래서 하나님이 해결책을 주십니다. Mas o Senhor deu a solução para resolver o 그게 problema. 누구냐? 예수 그리스도예요. E quem é esse? Jesus Cristo. 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. E essa resposta está lá em Gênesis 3:15, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. 여자의 후손이 뭔가? Quem é o descendente da mulher? 아담의 후손이 아닌 분이 오셔야 돼요. Não é aquele que veio do descendente de Adão. 아담이 놓으면은 아담 전부 원죄 가운데 있습니다. De Adão veio Adão, isso é, todos são pecadores. 제가 아들 놓으면은 무조건 성이 박가가 됩니다. Nós viemos dessa descendência, eu também. 아담의 후손은 사단마귀 원죄 해결할 수가 없습니다. Os descendentes de Adão não tem como vencer o poder de Satanás. 그래서 아담의 후손 아닌 분, 여자의 후손이 오는 거예요. Por isso que ele disse, não é o descendente de Adão, mas o 그분이 descendente da mulher. 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. E esse viria e esmagaria a cabeça da serpente. 사단의 권세와 사단의 머리를 그냥 박살내 버리겠다는 거예요. Ele está falando de esmagar a cabeça da serpente, destruir o poder de Satanás. 사단은 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. Mas ele feriria o calcanhar, ele diz. 십자가에서 피 흘릴 그리스도를 말씀하는 Ele 겁니다. está falando de Cristo que derramou o seu sangue na cruz. 그분을 어린 양 가지고 설명하는 거예요. Ele está falando desse Cristo o cordeiro que representa Cristo. 그래서 유월절 어린 양 피를 문설주에 발라라. E esse cordeiro, quando foi feito o sacrifício, eles puderam sair dali do Egito. 희생 제사 되실 분을 말하는 거예요. Ele está falando desse sacrifício perfeito que deu a liberdade. 그분이 어떻게 오시느냐? E como ele veio. 이사야 7장 14절입니다. Isaías 7:14. 처녀에게 난다. Ele fala que veio o descendente da 그 mulher. 이름을 임마누엘이라 하라. A virgem que conceberá um filho 우리와 함께 하기 위해서 오시는 거예요. será chamado Emanuel, quer dizer, estar junto conosco. 어디에 태어나느냐? Aonde ele nasceu. 미가서 5장 2절이에요. Micael, capítulo. 지금 성탄절이 다 되었습니다. Ele está falando, agora nós estamos no Natal. 베들레헴에 태어난다. Ele nasceu em Belém. 누구의 후손으로 오느냐? De quem ele é descendente? 다윗의 후손으로 온다. Ele é descendente de Davi. 이사야 10장 11장 이새의 줄기에 산싹이 난다. Isaías 7:14.
이처럼 정확하게 예언됐는데도 이걸 놓치는 거예요. Mas quando se perde essa realidade do evangelho, 이 그리스도 말고 다른 걸 자꾸 얘기 많이 하는 겁니다. não fala de Cristo, mas fala de outras coisas. 하나님이 주신 유일한 해결책 A solução do Senhor Deus deu para nós 예수 그리스도. é Jesus o Cristo. 그분이 지금 태어났다. E ele já veio. 마태복음 1장 18절에 23절. Mateus 16, 자 이름을 예수라 하라. Mateus 1, versículo 23. O nome 그가 dele será 자기 chamado 백성을 그 Jesus, 죄에서 구원할 자라. e ele será o Salvador. 그 이름을 임마누엘이라 하라. E ele será chamado Emmanuel. 하나님 떠난 우리 인생에게 하나님이 같이 사시기 위해서 오신 거예요. Esse que veio para restaurar o relacionamento do homem com Deus novamente. 오셔서 뭐라고 하셨느냐? E quando ele veio, o que ele 요한복음 fez? 14장 6절입니다. João capítulo 14. 내가 곧 길이다. Eu sou o caminho, 내가 진리다. eu sou a verdade, 내가 생명이다. eu sou a vida. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. Se não for através de mim, ninguém pode ir até Deus. 오셔서 뭘 말씀하셨어요? E quando ele veio, ele falou algo. 내가 길이다. Eu sou o caminho. 하나님 만나는 길 선지자. Ele é o caminho para encontrar Deus, o verdadeiro profeta. 하나님 만날 수 있도록 길을 가르쳐 주는 선지자. Ele é aquele que veio trazer o 그 내 caminho. 말고는 아버지 만날 자 없다는 거예요. Não há outros caminhos, só há um caminho. 그게 꼭 예수 믿어야 될 이유입니다. E ele está falando dessa razão porque Cristo veio. 오셔서 뭐라고 하셨습니까? E quando ele veio, o que ele fez? 내가 온 것은 성김을 받으려 함이 아니요 도리어 성결하고 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. Ele veio para como sacrifício e trazer a solução do 죄 problema para 문제 muitos. 해결하러 오셨어요. Isso é, ele veio resolver o problema do pecado. 하나님 만나려 그러면 죄 문제가 해결이 돼야 돼요. Por causa do pecado, nós não podemos nos encontrar com Deus. 제사장, E ele veio como um verdadeiro sacerdote. 내가 하나님의 아들이 나타나신 것은 사단의 일을 멸하려 하심이라. Ele veio e ele nasceu para destruir o poder de Satanás. 요한일서 3장 8절. 1 João 3:8. 안 시달리는 것 같지요, 사람들이 어디에 시달리느냐? Aonde ao sofrimento das pessoas? 은연중에 마귀 귀신한테 시달리는 거예요. As pessoas estão sofrendo por causa dos demônios e de Satanás. 그걸 운명에 잡혀 있다는 겁니다. Eles estão presos em um destino que eles não podem mudar. 과학과 의학으로 절대 해결 안 됩니다. A ciência, a tecnologia, nada pode mudar esse sofrimento do homem. 아니 사람들이 예수 믿는데도 그렇다니까. Então, mas as pessoas acabam não querendo Cristo Jesus. 왕이신 예수 그리스도를 몰라가 그래요. Eles não conhecem esse Jesus Cristo. 하나님의 아들이 나타나신 것은 사단의 일을 멸하려 하심이라. Mas Satanás ele conhece quem é Jesus Cristo. 왕 대신 그리스도. Esse é o Rei Cristo. 이거 모르면 목사님인데도 시달려요. Se o pastor não conhece isso, ele também está no estado de sofrimento. 왕이신 그리스도를 몰라. Há muitos que não conhecem que Jesus é o Cristo. 목사님들 중에서도 정신병원에 가가지고 약 타먹고 하는 사람들 많이 있어요. Eu já vi muitos pastores que tomam remédios e estão no hospital de 왕 doença 대신 mental. 그리스도를 몰라가 그래요. Eles não conhecem esse Rei que é Cristo. 하나님의 해결책 Essa é a única solução de 그리스도를 보낸 Deus. 것입니다. Por isso que ele enviou a Jesus Cristo. 선지자 대신 그리스도 O Cristo, o verdadeiro 하나님 profeta, 만나는 길 가르쳐 ele é 줬어요. o caminho para encontrar com 그 Deus. 길이 예수 그리스도. E esse caminho é Jesus Cristo. 죄 문제 해결하신 제사장. Ele é o sacerdote que veio resolver o problema do pecado. 십자가에서 피 흘려 우리 죄를 대속하셨어요. Na cruz ele derramou seu sangue e solucionou todo o pecado. 부활하셔가지고 흑암 마귀 권세 완전히 박살내 버렸어요. Ele ressuscitou e destruiu o poder, o inferno e a maldição de Satanás. 왕이신 그리스도. Ele é Cristo. 그래서 네. 그 하나님이 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거했다는 거예요. É por isso que o Senhor nos deu a palavra, nós temos que estar dentro dessa palavra. 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이다. Nele nós damos a glória a Deus. 요한복음 1장 14절. 1 João 1,14. 그분이 예수 그리스도 하나님입니다. Ele veio e revelou a glória de Deus, e esse é Cristo. 요한복음 10장 30절. João 14,6. 아버지와 나는 하나다. Ele é o único caminho, ele é o 그분이 único caminho de encontrar 하나님이시에요. Deus. Porque ele é o próprio Deus. 요한복음 14장 7절에서 8절입니다. João 14, do 7 ao 8. 너희가 나를 알았다면 내 아버지도 알았으리로다. Se conhecermos a mim, você conhecerá o Pai. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았다. E eu já estou com você desde agora. 빌립이 가로되 주여 아버지를 우리에게 보여주소서. E foi o que Filipe pediu para que ele mostrasse o Pai. 그러면 족하겠습니다. E foi nesse momento que o Senhor falou isso para ele. 그때 나를 보았는데 아버지를 본 것이다. 그래 말씀하셨습니다. Então por isso o Senhor disse: se você vê a mim, você vê o Pai.
요한복음 8장 56절입니다. João capítulo 8, 예수님이 56. 직접 O 말씀하셨습니다. Senhor falou essa palavra diretamente para eles. 너희 조상 아브라함은 나의 때 볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라고 했습니다. Abraão, pai de vocês, se alegrou a ver o meu dia e ele alegrou em vê-lo. 아브라함은 오실 예수 그리스도를 보고 기뻐하고 즐거워하고 구원받은 거예요. Então, Abraão, ele viu a Cristo e ele se alegrou e recebeu a salvação. 신약 시대는 오신 그리스도를 보고 기뻐하고 즐거워한 거예요. No Antigo Testamento, eles viam, eles tinham a expectativa de ver o Cristo. 그게 진짜 성탄절입니다. E isso é o Natal. 우리는 Nós hoje vemos isso. 그때 예언된 대로 오셨고 십자가 지시고 부활하시고 성령을 보내셔서 우리 가운데 지금 함께 계시는 그리스도를 보고 우리는 그리스도를 믿고 우리는 기뻐하고 즐거워해야 되는 거예요. Ele foi prometido, ele veio, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo e ele já está junto conosco. E essa é a nossa alegria. 우리는 아브라함보다 더 확실하게 예수 그리스도를 아는 사람들이에요. Abraão, ele tinha muita segurança que ele viu a Cristo. 우리는 세례 요한보다 더 확실하게 예수 그리스도를 아는 자들이 되어야 되는 겁니다. Nós temos muito mais segurança do que os profetas, porque nós vemos a Cristo. 그래서 하나님이 주신 유일한 해결책 Então, essa é a única solução de Deus. 예수 그리스도. Jesus, o Cristo. 그래서 우리는 시작이 복음으로 시작해야 됩니다. Então, o nosso começo sempre tem que ser com o Evangelho. 복음으로 시작하는 게 아닙니다. O começo, se não for o Evangelho, 오직 복음으로 시작하는 겁니다. na verdade não é o Evangelho, mas somente o Evangelho. 우리는 그냥 전도하는 게 아닙니다. Nós estamos fazendo um movimento de evangelismo, 오직 전도하는 사람들. mas estamos fazendo um movimento de somente o evangelismo. 이게 안 돼서 이 땅에 지금 문제가 온 거예요. Quando perde isso, nós vemos a realidade do problema no mundo. 김종호 목사님 얘기했듯이 그거 안 돼가지고 지금 브라질 문제 온 거예요. O pastor ele falou porque perdeu essa realidade do evangelho, veja a realidade do Brasil como está 브라질에 hoje. 자원이 없어서 그런 게 아니에요. Não é que no Brasil não tem um evangelho. 우리보다가 복음이 뭐 늦게 전달돼가 그런 게 아닙니다. Vocês com relação aqui a nós receberam o 오직 evangelho há 복음이 muito tempo. 전달 안 돼가 그런 거예요. Mas não tem muitas igrejas que estão pregando somente o evangelho. 천주교 신자가 적어서 그런 게 아니에요. Não estou dizendo que a realidade do catolicismo, 그 천주교 신자들의 문제와 천주교의 문제를 지금 오직 복음으로 못 봐서 그런 거예요. mas a realidade da igreja católica, dos crentes que estão ali, eles não conhecem somente o evangelho. 오늘 또 왜 다락방 복음 오직 복음 운동 해야 되는가 그걸 아셔야 됩니다. Na verdade, nós devemos saber por que o cenáculo faz esse movimento somente o evangelho. 그때 하나님의 시선이 여러분들에게 가 있습니다. Porque quando entende isso, Deus conecta esses que creem nessa 불꽃 verdade. 같은 눈으로 지키시며 보호하시고요. Deus ele une essas pessoas que têm esse coração. 거기에 보좌의 축복이 임합니다. Porque aqui vem a bênção do trono de Deus. 그 일을 하실 때에 시공간 초월의 역사가 나타나는 거예요. Aqui surge essa obra que transcende o tempo e o espaço. 이 사실을 여러분들이 복음 운동하면서 체험하셔야 됩니다. Eu espero que vocês através disso possam ver esse movimento do evangelho e fazer esse 내가 movimento. 딱 복음 운동 오직 되면은 오직의 제자를 붙입니다. Na verdade, se eu tenho um somente, eu vou me encontrar com esses discípulos que têm um somente. 내가 대강 되면 대강 제자 붙입니다. Se eu tenho essa realidade de estar cheio, vou encontrar esses discípulos também com essa 같이 무너집니다. E esse é o valor do encontro. 승리하기를 주님을 축원합니다. Que vocês possam ter vitória nisso. Em através de 주님께 Cristo. 감사드립니다. Senhor, nós te damos graças. 오직 그리스도 외에는 답이 없습니다. Sem Cristo não há como ver a 이 복음이 resposta. 자꾸 희미해져 갑니다. Muitas vezes perde o evangelho e vive na própria. 그래서 이 땅에 문제가 옵니다. Por isso que o problema vem nesse 이 mundo. 성경적 복음 전도 운동에 귀한 제자들 만나게 하신 것 감사합니다. Mas nós te damos graças porque podemos encontrar esses discípulos que estão voltados para esse movimento do evangelho na palavra. 오늘 또 왜 예수 그들을 꼭 믿어야 되느냐 답이 난 제자들로 세워주옵소서. Que o Senhor possa levantar discípulos que têm essa resposta por que Jesus Cristo. 보좌의 축복이 있게 하여 주시고 E que venha a bênção do teu trono sobre eles. 시공간 초월의 역사가 있게 Que 하옵소서. se levante as obras que transcendem o tempo e o 예수 espaço. 그리스도 이름으로 기도드립니다. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém.